Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, meus queridos companheiros de luta. Está no ar mais um Bendita. Filiação, o contato com o Brasil Caraíba, o homem natural, Rousseau, da Revolução Francesa ao Romantismo, a Revolução Bolchevista, a Revolução Surrealista e o bárbaro tecnizado de Kaiserlin. Caminhamos. Meus amigos acham que erro quando cismo e refaço uma canção. Não percebem o ponto principal. É a mim mesmo que refaço. Tradução livre do poema de William Butler Yeats. Eu gostaria de lembrar o Krishnamurti, que é um pensador indiano, que ele diz que não é nenhum sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade profundamente doente. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. E ó, nós temos teatro pra dar e comer. Teatro é banana, acende uma chama, desejo merda pra você. Aqui é o aviador da banana voadora, mais uma vez de novo aqui, convidado para o podcast Bé. Eu sou Pedro Coentro, ator e comunicador da Santa Companhia de Teatro. Eu sou Rafael Abraão, diretor e trompetista da Santa Cia. Eu sou Ricardo Raposo, diretor audiovisual da Santa Companhia de Teatro. Muito bem, queridos ouvintes, antes da gente começar o episódio de hoje, eu só quero pedir uma desculpinha para vocês sobre a qualidade do áudio. Nós estamos gravando remotamente e pode ser que haja um clique, pode ser que hajam passarinhos cantando, no meu caso aqui, que tem um monte. Então, muito obrigado pela paciência e um bom episódio para vocês. Fred, vamos começar por uma coisa que nós falhamos lá no nosso primeiro episódio, então seja bem-vindo novamente. E eu queria saber de você. Agora a gente está fazendo uma primeira parte do programa onde a gente entrevista um pouco mais a fundo os nossos convidados. Então isso vai para você e para o Raposo também, que eu sei que vocês estão no mesmo projeto, né? Qual que é a relação que vocês têm com o Nietzsche, assim? A sua eu sei que é muito mais profunda do que a do Raposo, por motivos óbvios, mas o Nietzsche ele tem dois significados também, né? O núcleo independente tecno-rupestre e o núcleo de investigação teatral. Onde que entra a tecnologia nisso tudo e por que a gente vai chegar nesse tópico aqui hoje? Primeiro, queria agradecer esse retorno. Está sendo muito bom fazer podcasts, né? Espero que a gente não pare de fazer podcast, ficar produzindo áudio dos camarins, do público, né? Entrevistando o público é muito bacana. E eu acho que aquela primeira conversa tem muito a ver com essa também, né? Embora a magia não é tecnologia, não seja tecnologia, mas acho que pra gente poder... O teatro que permite a gente assimilar as coisas é o lugar perfeito para entender como a tecnologia pode servir à magia e como... Enfim. O Nietzsche, ele surgiu em 2012. Né? Eu em 2000, tem que voltar um pouquinho. Em 2008, eu fui para o Rio de Janeiro e comecei uma ocupação com outras pessoas, inclusive o Acauã Sol, que faz parte do Nietzsche também, foi lá que eu o conheci. A gente começou a ocupar a porta do Teatro Regina Dulcina, que é um prédio que tem na Cinelândia. E, enfim, a gente começou a fazer um trabalho que se chamou Movimento do Cinelândia. A gente ocupava de 15 em 15 dias, isso em 2008. A Dulcina faria 100 anos de vida, uma mulher que fez a primeira universidade de artes do país e fez muitas outras coisas para o teatro. E a gente começou a ocupar a porta, lendo o primeiro ato da Morta, que foi quando o primeiro ato da Morta começou a fazer um sentido muito grande. Aí tinha uma ocupação de moradia na frente, e a gente começou a trabalhar com as crianças da ocupação, um bar do lado que a gente puxava energia, e aí ficava fazendo coisa, ia banda, ia palhaço, a gente ficava o dia inteiro fazendo essa loucura.
E aí a gente veio para São Paulo em 2009, e é importante falar essas coisas que tem a ver com as questões de tecnologia, né? Embora ainda não consciente. Aí surgiu um texto, quando a gente veio para São Paulo, uma parte ficou no Rio de Janeiro, outra parte veio para São Paulo, e esse texto é O Voo sobre o Oceano, que conta a história, através de uma rádio, conta a história de um cara que sai da América e vai para a Europa, e a gente começou a ver que, como era uma rádio e tinha dentro do ponto de cultura do movimento Bexigão, que tinha surgido nos sertões, onde eu havia participado também desse processo, tinha uma rádio lá. E a gente começou a ficar fazendo transmissões com esse texto, como se a gente estivesse conversando com o pessoal lá do Rio de Janeiro, que seria a nossa Europa, e a gente aqui em São Paulo, a América. Enfim, aí eu entrei na oficina, fui fazer Cacilda, e aí me chamaram para fazer o Idiota. Aí no Idiota, eu tava com uma câmerazinha do Bexigão, e eu filmei tudo o que eu podia filmar quando eu não estava em cena. Então foi assim um processo de 3 anos dessa peça, que viajou para vários lugares, era uma peça gigantesca, tinha 7 horas, a gente chegou a fazer ela em vários dias, tal, e eu filmei todo o processo mesmo, assim, de montagens de cenários, a reuniões, a conversas, a bodes, a conquistas, a camarins, E nesse meio tempo a gente conheceu um diretor que chama Adolf Shapiro, que trabalhou com a Maria Knebel, que por sua vez foi assistente, trabalhou nos últimos anos de vida com Stanislavski. E a gente conheceu essa figura, trabalhamos com ele numa exposição na Funarte sobre o Tchekhov, e aí a gente estudou as 4 grandes peças do Tchekhov, e aí falou assim, vamos trabalhar com ele. Quando a gente montou um projeto, o pessoal, o elenco que ficava com a câmera o tempo todo ali filmando tudo, falou assim, você tem que filmar esse processo. Falei, tá bom, eu vou filmar, mas eu não vou fazer sozinho, porque eu quero estar em cena, e precisa ter uma pessoa filmando pra gente pensar como é que é você filmar aquele momento delicado, que é o momento da criação. Então não dá pra eu ficar fazendo tudo isso e tal. E aí eu chamei a minha amiga, minha parceira, que tinha filmado já Os Sertões no Teatro Oficina, nos DVDs, Camila Marques, que é fotógrafa, editora, assim como o nosso querido Raposo aqui. E aí a gente fundou o Nietzsche. Lá no começo ainda nem tinha esse nome. Mas desde então, desde 2012, a gente começou a acompanhar processos de peças, né? E a gente começou a investigar o que é a primeira coisa que a gente investigou, assim, a primeira coisa que bateu foi o corpo da câmera e do câmera dentro dos ensaios para conseguir filmar aquele momento delicado que é um momento de criação, porque a ideia que depois a gente foi entender quando a gente encontrou a crítica genética num outro espetáculo Pais e Filhos, né, foi que deu uma organizada no pensamento, que era que a gente não queria filmar o que aconteceu, mas como aconteceu. Então é aquele momento realmente muito delicado em que o artista ele tá ali errando na frente do diretor. Então, sabe aqueles lugares de ensaio de teatro que são muito delicados, e a gente sabe que colocar uma câmera na frente de todo mundo já cria um corpo, já cria uma pose e uma preocupação antecipada por todos. E aí a gente conseguiu, dentro do processo do Pais e Filhos, criar um corpo de câmera, digamos câmera, e eu brinco que é o crítico genético, que conseguisse estar criando junto. Então quando ele filma, ele não estava filmando, ele estava criando junto com o ensaio. Então a Camila, ela participava dos aquecimentos, das meditações, dos ensaios todos, dos aquecimentos de voz, fazia tudo como uma atriz. Então quando tinha câmera, era mais uma ferramenta dela de estar ali participando do debate. Isso é muito legal, né, Fred? Colocar a câmera como um personagem, né, do jogo, como um elemento do jogo e tratá-la como um ator. Eu acho que isso, na verdade, vem dessa educação de um ator antropófago, digamos assim, que eu percebo que um pouco, se a gente fosse chamar isso de escola, né? Mas um pouco que essa escola nos proporciona, que é realmente fazer um processo considerando tudo, né? Tudo como processo. O câmera tá junto, o contra-regra, né? Não é uma coisa ortodoxal do que a gente chama de um teatro tradicional, né? Onde está cada macaco no seu galho e a coisa gira dessa forma. Isso eu acho muito massa no trabalho que você está falando. Desculpa, foi só uma observação.
Mas tem uma coisa curiosa, porque no Pais e Filhos, nas 2 peças que a gente acompanhou da Mundana Companhia, elas não tinham nada de audiovisual em cena. Então, Pais e Filhos, realmente a gente conseguiu e começou a pensar, porque quando a gente colocou uma pessoa acompanhando desde o primeiro momento até depois das apresentações, mostrou a importância de toda essa parte visual que no teatro tá ligada à parte gráfica, quando vai fazer projeto, que só entra lá pro final quase. E aí começa a pegar um monte de material, assim, e faz a parte gráfica, entendeu? E com uma função de marketing também, né? Que é uma outra função. Exatamente. Tem uma visão de comunicação, mas a gente viu que como era importante ter esse pesquisador que acompanha as produções e como isso pode virar objetos de comunicação, né? Porque uma coisa é você ficar produzindo esse monte de material e depois como é que ele vira uma coisa que se comunica, né? Porque até então a ideia era acompanhar como um caderno de atuação, né? Porque a ideia de filmar não começou assim, vamos filmar para registrar o processo. Começou de uma utilização do celular como um caderno de anotação, entendeu? E aí eu comecei a ver que eu poderia aprender muito mais dos ensaios e das reuniões, das direções com essa ferramenta, né? Além da sutileza dela, de eu deixar gravando e parecer que ela simplesmente está ali o celular. Então veio dessa investigação. Então a filmagem está ligada a uma produção de material que possa servir tanto a pesquisa de quem está fazendo aquela peça como uma anotação, como até, isso a gente foi descobrir depois, como se fosse uma anotação eterna do teatro, sabe? Você poder ter quase um oráculo, assim, Aí você vê uma direção... É que nem você pegar um caderno de anotação, você tá fazendo um processo de uma peça, você pega um texto, ou lembra de uma direção que o diretor falou de uma fala, e aí você fala, putz, isso tem a ver com isso, olha que loucura. E o vídeo, o audiovisual, o áudio, a foto, ela traz uma outra materialidade desse momento que fica na memória. É o contrário, o avesso de encurtar caminhos, né? Você está expandindo todas as possibilidades do que foi aquele processo de criação, quando você está documentando tudo, né? É uma forma, P, isso que você falou, é uma forma eu vejo, né, pelo menos dessa maneira, como se fosse uma forma da gente tornar tangível o que é intangível. O teatro, ele já é intangível, né? Você já não consegue tocar no teatro. Quanto mais num processo teatral. Porque essa é a diferença de função maravilhosa que eu acho que tem nessa história de Gênese, né? Do Nietzsche, do Fredinho, que é você tirar a visão da fotografia, do design e do vídeo de uma visão marqueteira, que é necessária, não mas não é exclusiva. É nesse sentido, né? E, a partir disso, é uma forma muito interessante, né, de engajamento de público. Isso a gente pode falar um pouco mais pra frente também, mas essa transmissão do que você público, ou outro artista, camarada, companheiro, né, não consegue de fato chegar a tocar. Queria, agora que o Fred continuasse a história do Nietzsche, pra gente poder inserir Raposão. Queria dar as boas-vindas ao Raposo, que ele vai fazer o primeiro discurso dele, do podcast. Rapaziada. Não, eu tô aqui de boa, tô aqui só, na verdade, já até vou entrando. Só para contextualizar um pouco, né, a questão da crítica genética, né, que é um estudo do processo, né, das raízes, da criação, da gênese do processo, né, que isso fique claro. E o vídeo, né, na sua essência, eu digo o vídeo, o cinema, né, a gravação de imagem, a imagem de movimento, ela já capta, né, ela já tem esse dado histórico, né, por natureza. Eu fico pensando, assim, com uma provocação que eu fiquei ouvindo isso, porque eu gosto muito, eu tenho uma linha Stanislavski muito forte dentro de mim,
E eu fico pensando o que o Stanislavski acharia, né, da crítica genética e de um acompanhamento de um processo. Ele ia achar um horror, né, com certeza. Assim, eu acho, né, me julgo. Não, porque ele era muito purista, né, ele acreditava muito numa coisa assim da mística, né, ele acreditava na mágica. Que o palco, né, do palco para lá, né, a crítica genética, isso aí que o próprio Fredinho está falando, é uma coisa que meio que desmistifica, né? Que entra no processo. Eu não sei se desmistifica ou se talvez mistifique até mais. Não é isso, né? Eu não estou querendo reduzir a nada. Mas ele traz, né? Aí a gente vai andando, pensando numa coisa mais teórica, né? A gente vai andando mais para o Grotowski, né? Numa coisa do processo em si, né? Quando o Grotowski aponta para o processo como o teatro, né? O teatro é o próprio processo. E quando a gente acompanha, quando a gente traz, né, o processo de perto numa aproximação audiovisual, eu não sei, eu acho que a gente ganha um novo elemento, né? Aí que tá, a gente ganha uma nova, um produto mesmo. Eu vou dizer um produto não como um produto comercial, mas um produto como um resultado mesmo, um resultado, sabe, de soma, de multiplicação mesmo, sabe, de sentidos. E eu acho muito interessante. Então, quando, né, chegou essa história do Nietzsche e tudo, eu adorei. Então eu quero até que ele continue falando aí, eu só queria pontuar isso. Então, tamo aí. É engraçado você falar essa coisa do Stanislavski, né, que poxa, esse trabalho de uma certa forma ele começou junto com esse encontro com o Shapiro. Depois eu acompanhei a gente acompanhou outra companhia que é do Diego Moscovitch, que também é super stanislavskiano, que traduz e tá traduzindo os primeiros Stanislavski direto do russo pra gente e tal. Mas eu queria eu quero muito falar de uma frase que a gente aprendeu com o Shapiro sobre o Stanislavski, que eu vi uma ponte muito grande com a questão da crítica genética, só que é importante falar uma coisa da forma como pelo menos a gente tem trabalhado a crítica genética, ao lado, conversando muito com a Cecília Salles, né, que é uma pessoa, assim, um expoente aqui no Brasil que vai para a Europa e briga com todo mundo, tanto que ela nem fala assim, ela fala, eu não sou mais crítica genética, eu sou a crítica de processo, porque lá o pessoal na Europa só quer ficar vendo a caneta escrevendo, e que caneta foi escrita, e o lápis e tal, e a gente tem vários outros recursos sobre os rastros dos artistas, né, como e-mail, WhatsApp, etc., e eu também quero me valer disso, e a galera lá não quer e tal. E aí eu só queria, antes de falar dessa coisa do Stanislavski, que fez uma ponte, falar para quem tá ouvindo que a crítica genética ela é assim, né? Sem falar historicamente, mas o que ela meio ela pega um poema, uma obra de arte pronta, né? Sei lá, um poema que eu gosto de falar muito desse exemplo. Assim, o cara vai fazer um poema sobre, sei lá, o amarelo, certo? Aí tá lá o poema chama Amarelo. Aí tem lá os versos e tal. Aí o crítico genético, o cara que pesquisa um processo de criação, isso começou sistemático em 69, embora já se escrevesse sobre processos de criação, mas tem uma sistematização que a crítica genética é um jeito de se aproximar do processo de criação a partir das tendências e dos rastros que os artistas deixam. Então, o que é? Você tem o poema O Amarelo, e aí você entra dentro dos diários, das anotações, dos rastros que o artista deixou para chegar naquela obra. Então, uma anotação que ele fez num livro pode ser a mesma caneta que ele escreveu tal coisa, então você entende que ele, na verdade, começou o poema sobre o azul, aí ele leu uma matéria de jornal, e aí, então o crítico genético ele faz essa ponte de crítico, quase jornalística ou romancística, ou aí como for, enfim, de uma construção de narrativa de rastros que os artistas foram deixando. E aí cada artista deixa rastros da forma que for, né? Notas, desenhos, rabiscos, anotações em livros ou em cadernetas, né? E aí tem uma investigação que é muito interessante e um jeito de olhar que é muito ligado à semiótica, tanto que o Rafa falou lendo o primeiro livro da Cecília, repete demais, tem um pouco a ver com essa coisa semiótica, assim, que enfim, semiótica, vai. Mas tem um jeito de se aproximar desses símbolos, né, porque são rabiscos e coisas que os artistas vão deixando, então como é que você interpreta esses dados desses artistas para conseguir construir uma narrativa que fale, olha, ele começou com azul e terminou no amarelo. E aí a ideia é que você aproxime o público do movimento criador do artista.
Quando eu vi isso, eu fiquei fascinado. Eu falei, putz, eu filmo, eu compartilho coisas, tal, não sei o quê. Só que eu falei para Cecília Salles, e essa pesquisa do Nietzsche, que tem um problema no teatro. E aí eu vou usar algumas palavras do próprio Shapiro, que é um ser completamente stanislavskiano. O Shapiro um dia disse assim, o teatro é uma obra de arte que se constrói e desconstrói todo dia diante dos olhos do público. Então ela nunca está pronta, né? Você vai, monta, aí todo mundo chega, aí faz o negócio, constrói, aí depois agradece, desmonta tudo. Então é uma obra de arte que todo dia ela é construída, ela não tem fim. Vamos pensar só nas apresentações, não estou falando nem do processo. Então, como um crítico genético vai construir uma crítica genética sobre uma peça de teatro? Se a obra de arte se constrói e desconstrói todo dia. E aí veio uma coisa que a Cecília falou pra gente. Isso que vocês querem compartilhar como processo, para falar o que é teatro, que é uma coisa que se constrói e desconstrói todo dia, é de uma necessidade de vocês. E aí eu percebi que realmente é importante que alguém ligado ao audiovisual esteja dentro de um processo de criação do teatro e não simplesmente filmando, mas que ele seja um criador daquela peça, independente se aquela peça vai ter ou não audiovisual. E a gente vivenciou isso nesses processos que não tinham audiovisual em cena, mas a participação era muito concreta daquele artista construindo aquele personagem, né? E a crítica genética, e aí a nossa problemática é como, né, e como compartilhar o teatro, sendo que ele é uma obra de arte que se constrói e desconstrói todo dia. E aí, se você olhar o processo de criação do teatro, ele é rico de possibilidades de informações que possam servir a muitas coisas. Né? A muitas coisas. Com certeza, um projeto, por exemplo, da Cia Livre, escrito por um fomento falando dos povos originários, serviria para o ensino médio, para quem está estudando no ensino médio, entendeu? Porque é tanta pesquisa e tanto estudo, tá entendendo? E, enfim, até produções de podcasts que possam reconstruir coisas, possam fazer reflexões e que possam abrir outras coisas. Então o teatro realmente... Eu acho que é aí que tá aquela antropofagia que o Rafa falou no começo, né? De estar misturando todas as linguagens, de estar misturando todos os métodos, estar misturando as anotações para poder fazer isso um novo produto que o Raposo bem colocou. Mas só um cuidado nisso aí é da gente também não reduzir a ideia. Não, nunca reduzindo. Só falo isso pro nosso ouvinte também, né? Pra quem nos ouve com seus ouvidos generosos, né? Disclaimer. Pra gente não linkar a ideia de antropofagia puramente à mistura. Eu acho que nesse caso aqui tem uma questão de devoração mútua, de retroalimentação, que possibilita a criação de uma teia de informações, onde o desenho se linka com o vídeo, que se linka com o experimento do designer, que se linka com um primeiro germen de composição musical, que se linka com a música gravada num primeiro ensaio. E isso possibilita para o artista essa teia retroalimentativa entre essas diferentes semióticas, né, diferentes maneiras semióticas de se registrar um processo. E a maior aí sim, é que aí eu não sei se a gente chega a estabelecer esse tipo de relação com quem nos assiste, depende de como você trabalha. Porque isso vai ter uma relação interna forte, interna, digo, né, interno no seu pessoal artístico, que vai ter a capacidade de olhar para essa teia e compartilhá-la com o público. Vai ser, do meu ponto de vista, né, uma relação com excelência antropofágica se o público, que está do lado de lá, construir ou influenciar de forma direta na construção do que vem da mesma forma como ele, na vida dele, é influenciado e é educado, na perspectiva da cultura e educação, por esse material compartilhado, que, como o Fred disse, abre uma possibilidade de coisas muito úteis, né, de conhecimentos de antropologia, sei lá, quando a gente trabalha com teatro, a depender do personagem, da história, tem conteúdos
extremamente que você fala, putz, achei que eu nunca ia atrás disso, né? E acho que esse que é o legal de tudo isso que está sendo dito, né? Essa relação da riqueza interna de um artista, a partir do momento que ele consegue constituir essa rede, e da riqueza externa também, né? Dessa troca, de como isso é forte, de como isso tem força, sabe assim? Potência. E qual é o objeto comunicador que a gente vai construir? Eles são milhares, ele vai podcast, camarim, dá para inventar 1000 coisas. A questão é qual é o recorte que vai fazer, né? E isso é muito stanislavskiano, né? No sentido de que o Shapiro também falou essa coisa que é maravilhosa. Ele falou assim, que eu sempre falo, que é... Ele ficou explicando lá uma vez o método do Stanislavski, aí depois dele explicar tudo sobre a relação, o ser humano, o jogo e tal, uma atriz perguntou, mas como é que eu sei que eu atuei bem? Aí, tipo, aí ele falou assim, quando você chegar no camarim e lembrar como o seu parceiro reagiu. Então, quando eu ouvi isso, eu entendi que o que importa não é um vídeo sobre o que aconteceu, mas como aconteceu. Então eles são sempre os momentos de descoberta, os momentos de virada, e os momentos de teatro são a todo momento. Esses momentos de descoberta que você está se preparando para fazer um novo, e aí ele já morreu, aí você já vai ter que começar a se alimentar, etc. Então essa direção stanislavskiana para que o jogo esteja vivo e você esteja em relação, não é se você entra em cena e atingir o choro naquele grau, mas se ao você fazer o seu choro, você interviu no seu parceiro a ponto de que ele respondesse num grau que você lembre, porque o grau que ele te respondeu também vai te influenciar para você responder, entendeu? Porque é uma questão de emoção sendo trocada viva. Ô Fredinho, e como a tecnologia pode ser usada, né, pode ser interpretada ali para ajudar esses atores, para tipo fazer com que essas emoções sejam mais catalisadas? Eu não sei, eu posso falar por mim, assim, eu sempre tive problema de me ver. Eu comecei fazendo teatro muito novo, depois aí eu fui fazer televisão, e aí quando eu fazia o Castelo, eu já estava fazendo peça adulta, então eu fazia teatro, vivia no povo do teatro e eu não conseguia me ver. Acho que eu fui me assistir no Castelo agora. Eu nunca consegui me ver de nada que eu fiz. E aí eu tive que, ao editar coisas que eu estava, começar a ter que me ver e aí entender o que era a filmagem, o que é que se olhar. Porque quando a gente filma, a gente quer se olhar, quer fazer aquilo que o Shapiro falou que não deve ser feito. Quando a gente se olha, vê se a gente fez certo ou não. E a questão não é se a gente fez certo ou não. O cinema é outra questão, né? Vai eternizar. Tô falando como teatro. Porque o teatro não importa o vídeo. O teatro importa o encontro lá. Então o vídeo é um recurso de anotação de algo que possa te ajudar amanhã a te inspirar de novo. Entendeu? E nunca vai ser o resultado da cena. Porque a cena ela aconteceu lá. Talvez possa ser o que aconteceu no camarim. Quantas camarins eu tenho online de eu sair com o Pascoal de cena e começar a filmar e ter reflexões que são problemáticas do ator, que embora fosse sobre aqueles personagens específicos, se você assistir e tiver numa questão de atuação, talvez você possa falar assim, putz, isso é uma questão que eu estou vivendo, como você lê um diário do Brecht, entendeu? Que tem uma questão específica e aí você faz as suas analogias para atualizar uma questão de atuação, ou um diário do Stanislavski, né, por exemplo, né? Então a questão do vídeo não é sobre o resultado, é sobre o processo, sobre anotações, sobre possibilidades, sobre algo que foi descoberto, né? E é isso, acho que é o primeiro exercício, pelo menos, que eu comecei a fazer. Não me ver como resultado, né? E aí eu também comecei agora a descobrir personas que eu possa brincar com isso, né? Com essa câmera, que é uma coisa, por exemplo, que o Pascoal faz muito bem, sabe? Essas personagens, assim, com a televisão, com a câmera, com... Não, que acho que do que você respondeu, acho que o que fica é não necessariamente essa tecnologia tá na hora do palco, né? Ela não tá na hora da apresentação, ela tá na nossa vida, tá em todo o processo, que é aí que entra a crítica genética e tal. Aí eu queria perguntar agora para Ricardão Raposo e Rafael Abrão, Rafa, dessa outra parte, a gente falou tipo do processo e da tecnologia em cena. Para onde a gente vai? O Raposo pintou Grotowski ali, eu fiquei interessado em escutar um pouquinho mais, porque eu acho que ali entram bastantes avanços assim, que a gente teve, inclusive até em cenografia. Em relação também a isso que o Fred estava falando, assim, eu acho que, citando principalmente o cinema, né, tem uma questão muito grande aí que a gente não pode esquecer, que é uma questão de colonização
cultural que faz com que a gente desloque, né, que automaticamente isso ocorre no mundo, né? O cinema, a gente coloca ele num lugar tipo um teatro filmado, né, de certa forma. Existe uma grande discussão nisso, não é o caso de entrar nessa discussão agora. Mas o teatro, o cinema, ele também tem umas outras vocações muito fortes, né? E eu acho que essa do processo da crítica genética é uma forte, assim, é uma claro, o documentário também o cinema experimental também como esse também, né? Como a gente percebeu o processo como um documento, né? Como aí ele tem infinitas, desde o processo do ator, né, que pode trabalhar em cima disso, até como um documento histórico, né, e também resgatando um pouco lá para trás, assim, sobre a semiótica, né, para quem não está lembrando bem, vamos relembrar que a semiótica é o estudo dos processos de comunicação, né, de significados, de sentidos, né, da semântica, né, do significado das coisas, né, é complexo também, mas por alto, quando a gente está falando de semiótica, a gente está se referindo a isso. Quanto à tecnologia no teatro, né, o Grotowski ele começa, né, com uma fase, a primeira fase dele é bastante alucinada, né, com bastante projeção, e depois ele entra naquela fase do teatro pobre, né, ele renega tudo isso. E dentro desse teatro pobre, ele vai suprimindo os elementos, até uma hora que ele percebe que o processo, na verdade, era o resultado, né? O resultado e o processo daquilo era bem mais a obra do que uma obra. Nessa ele vai, assim, então, que uma hora dessa retirada do processo, ele tira o público, né? Ele resume o público e fala o que importa é o teatro em si, é o acontecimento entre os atores, o teatro é aquilo, né, que está ali entre os atores, é uma coisa bem... E quando eu falo disso, né, trazendo essa imagem do Grotowski, é isso, o processo genético é isso, tipo, a gente acreditar que o processo é o acontecimento. Então, quando a gente pensa na crítica, em acompanhar, em filmar isso, em gravar, em eternizar, cara, isso ganha olha, isso é engraçado, né? Eu sou ligado ao cinema e ao audiovisual há muitos anos da minha vida, mas eu precisei entrar no teatro para entender isso, que foi curioso, sabe? Que foi entrando no processo, conhecendo, vendo a coisa por trás, assim, acompanhando o processo, documentando por trás, é que eu comecei a entender esse lugar, assim, essa poesia em acompanhar aquilo que não se revela, sabe? É um grau a mais de véu, assim. E aí é onde essa tecnologia vai parar no palco, né? Cara, eu sou fãzaço dessa... Que aí já é outra discussão gigante, né? Que a gente pode abrir aqui, que é o pós-dramático, né? Sobre essa galera pós-dramática, todo... O dito pós-dramático, né, que seria o drama, a gente considerando o drama como aristoteliano, e seria o fim da dramaturgia da aristoteliana clássica e o começo de uma nova. É controverso, né? É controverso. Mas existe uma galera que se diz, né, faz esse tal de teatro pós-dramático, e eu acho barato, assim, sabe? Intervenções audiovisuais, né? Tanto que na nossa peça que a gente começou a fazer o rito manifesto está em processo, né, de algum lugar aí, ele tem muito essa linguagem, né, utilizada em cena. Vou pegar esse gancho, que é o seguinte, eu ia fazer até uma perspectiva, que nem, né, o Fredinho veio trazendo a história, eu vou talvez até costurar um pouco esses papos nessa fala agora, que é assim, quando eu comecei a dirigir, eu acho que eu comecei de uma forma bem acústica mesmo, né? Eram 4 caixotes, atores de preto e tal, era meio essa pegada, a primeira peça que a Santa Cia fez. Comendo um pouquinho do pós-dramático, mas sem muita ousadia. Entendeu? Sem muita ousadia. Aí quando a gente foi investigar todo o processo de Córea, que começa lá na Antropofrei, a gente sofisticou o acústico, né? A gente levou o acústico pra rua, aí tinha concha acústica que a Lali projetou, tinha carroça, enfim, tinha, né, várias coisas, mas assim, ainda assim, a tecnologia, que nem musicalmente, se você fosse ver,
A tecnologia musical era as caixas de som, microfone com fio. Tecnologia elétrica, né? Você tá falando, assim. Exato, tipo, Porque, seria... porque o cenário, a carroça, já é tecnologia. Com certeza, não, com certeza, com certeza. Mas eu digo assim, exatamente, estou falando dessa parte que a gente considera tecnológica, talvez? Tecno... Imaginário, Bárbaro assim, tecnizado, que ele vai comendo os E avanços. aí, no ano passado eu tive esse prazer, né, de encontrar com o Fred, quando ele estava nesse desenvolvimento contínuo, né? Ele mencionou lá atrás o Voo sobre o Oceano, a peça radiofônica do Brecht, que foi quando a gente se cruzou e fui fazer uma oficina com ele. E acho que no segundo dia da oficina teve uma tarefa, digamos, não uma tarefa, teve um jogo que a gente sentava e o Fred ele levou a Handycam da Sony dele, assim, aquela 144 pixels, famosa, 240, né, famosa, que a gente segurava assim no estilo selfie e falava, acho que ou alguém filmava a gente, um parceiro filmava a gente falava uma lembrança nossa primeira lembrança do teatro, era essa a pergunta. E aí eu fiquei vendo aquilo, assim, né, não o que eu falei, o que eu fiz, mas eu fiquei vendo as pessoas fazendo e o que aquilo gerava. E acho que foi esse o momento em que a picada de... Eu também trabalhei com Granato, né, que tem uma pira com tecnologia, mas assim, acho que foi nesse momento rústico talvez também, né? Foi muito simples, Sonyzinha, banquinho, primeira memória, que eu fui picado por essa coisa de vamos documentar as paradas, galera, né? Assim, eu já até tinha isso, que eu às vezes esqueço de algumas coisas que eu tinha, né? Então, assim, todos os processos tem foto, tem um pouco de vídeo, uma cena que eu passei, que eu botava no YouTube para os atores se verem e se verem, né? Acho importante esse exercício também, que o Fredinho mencionou, e que é tão difícil, eu também tenho essa dificuldade. E agora, assim, tem essa grande disposição. Nesse encontro, também, eu Raposo, Fredinho, estamos lá no Esta é Minha Banana, um experimento transmídia, essa coisa que não é teatro porque, né, não é o convívio, né, não são os entes que formam o teatro. Não tá nesse lugar. Mas é teatro também. Agora eu tô nessa picareta aí, né, da tecnologia. Eu, Raposo e Fredinho, estamos agora nesse processo do Esta é Minha Banana, que é uma peça, aí sim, talvez antropofagiada do Beckett, né, que é a última transmissão do Jovem Crepe. E que, assim como muitos outros camaradas, né, é a Santa Cia, é Nietzsche, é o Pequeno Ato, é o Oficina, vixe, tem vários grupos, né, agora, e atores solo, investigando justamente como criar nessa parada. Então eu acho que agora nós, nesse 2020, bichos de teatro que somos, é o momento da gente sacar essa coisa da tecnologia, os recursos que temos, por mais sofisticados ou não que eles sejam, e quais são as possibilidades de criação que a gente tem com isso. Não para que isso se encerre nisso, mas para que isso seja devorado. E não nos devore, né? Nos devore no sentido aí, sim, capitalista da coisa, né? De ficar ali um ser selfizado, né? 100% influencer 100% do tempo, né? Tipo, é complicado, né? Você acaba estabelecendo um outro tipo de vivência. E eu acho que é aí que o teatro entra muito, né? Como essa experiência corporal, né? Que você vive no corpo ali. Não tem outro jeito. Como público ou como ator, tá ali. Que até aquele papo da magia que a gente estava falando. Então, acho que no teatro vai muito na linha que o Fred fala, dele como um recurso e não como um protagonista. E que se soma total com a visão do Raposo, que é muito interessante, né? Assim, que o Raposo também chega nesse novo momento, ele chega no pós-Cora, né? Aqui na Santa. E aí agora que a gente consegue produzir e pensar também essa produção por vários outros paradigmas também, né? Não que a gente não pensasse assim, tem lá documentário, né, de Cora, enfim, tem algumas outras coisas que eu acho que a gente já vai sacando pelo tempo que a gente está vivendo mesmo, né? Por isso aqui agora. Mas é isso, dá perspectiva, cenicamente, para onde vamos, olha, não tenho como ter a audácia de te falar do para onde vamos, que assim, né, 2020 provou que a gente definitivamente não tem o menor
né, perspectiva assim de saber com certeza de para onde vamos. Mas eu tenho certeza que se a gente for com curiosidade, né, em cima desses recursos, eu acho que a gente tem a acrescentar muito nas viagens que a gente pode Acho possibilitar. que novos formatos estão nascendo agora, assim, sabe? Por mais que pareça impossível, diante de tanta coisa que a gente já vê em streaming, plataformas de streaming, e, tipo, todas as plataformas de streaming, na real, seja ela de áudio ou vídeo, acho que novos formatos estão nascendo, assim, tipo. Acho que essa é a grande brisa do agora. Tipo, peças online é uma coisa que ninguém sabe o que fala, né? É teatro online? É filme? É audiovisual? Não, é um novo formato. É o novo normal do teatro, tá Cuidado ligado? que hoje já tem teatro de volta. Fase verde, tem peça rolando já. Ah, é? Mas quem é que tá indo pra isso também, né? Lotou, filho. O Teatro Arthur de Azevedo lotou com a Benedita Companhia. Olha aí, Benedita com a Benedita É Companhia. sério? É sério, O o Teatro Arthur de Azevedo com Não, a mas Benedita lotou assim, Companhia. né? Lotou a capacidade que ele tinha, né? Porque é reduzido, né? Não, assim, lotou daquele jeito, né, gente? Não é que, né? 30% do público e tal. Maravilha. Não. Galera organizadinha, né? Pelo menos isso. Mas, o querido ouvinte, você que está agora escutando o episódio 6 do Bendita, nosso querido Chico, do Socioambiental, que veio aqui no episódio 2, ele batizou a nossa cabra, que está aí no pôster da Santa Companhia, ou no pôster aí do Spotify, de todos os agregadores. É a Benedita. É a Benedita. Então eu queria um bé aí no meio, só para saudações. Vai. Bé! E você, querido ouvinte, já comprou a sua Thier? Normalmente, quando a gente pensa em cachaça, já pensa em caipirinha. Mas no site Thier, você encontra receitas de drinks maravilhosas para você fazer com a Thier. Confere lá, compre já a sua. No site www.cachaçatier.com.br. Siga ela no Instagram também, @cachaçatier. Merda! Vamos fechar essa coisa do histórico do Nietzsche, né? Porque tem dois nomes, né? É que em 2012 a gente acompanhou processos, e enquanto a gente acompanhava processos, a gente também fez alguns experimentos cênicos que não viraram temporadas, e esses experimentos cênicos viraram, óbvio, objetos audiovisuais, assim, que estão no YouTube, etc, né? Alguns não estão, porque a gente só faz com projeção e tal, então a gente tem algumas, que eu pelo menos chamo de objetos comunicadores, né? Ações com Pascoal de Mário de Andrade, várias coisas, processos também das coisas, de alguns experimentos cênicos, de textos, enfim. E aí em 2019 a gente resolveu começar a fazer peças mesmo, que tivesse temporada e tal, e a gente só desdobrou o nome para Núcleo de Investigação Teatral, né? Para pensar na cena mesmo, né? E aí teve esse encontro psicomágico de que quando a gente estava ensaiando a peça, a nossa peça chamava O Voo Peça Podcast para Todos, que veio da peça do Brecht, que é O Voo sobre o Oceano, peça didática radiofônica para moças e rapazes. E a gente já tinha essa peça podcast, estava ensaiando ela num lugar só de escuta, assim, de ter dois públicos, o público que ouve a transmissão podcast e o público que assiste o que está acontecendo ali. São duas coisas, sendo que o principal é quem está escutando. Então tudo era voltado para a escuta. E aí do que a gente tivesse que produzir de som para a escuta, daí sim a gente potencializaria como cena e não fazer o inverso, né? Que a presença física é o que vai definindo, depois vem o som, a gente começou pelo oposto. E aí quando veio a pandemia,
a gente começou a fazer um podcast mesmo, né? E aí tem o site agora que é o voopodcast.com.br. A gente ainda não está em todas as plataformas, mas estaremos, porque, enfim, vamos desenvolver um segredo aí que nós vamos desenvolver aí em breve. Isso não posso nem falar agora. Esse é segredo de... Copyright. Esse aí a gente ainda está em processo. Mas tem... Porque tem uma utilização também do podcast, não como uma forma de... no sentido neoliberal, capitalista, de produzir, fazer um produto. Porque o Brecht fala nas peças didáticas que não é para você fazer um novo teatro nas peças didáticas. Não é para inventar, ele não está inventando um novo teatro, ele está só propondo que você pratique, tenha uma nova prática do teatro, se proponha novas praxes do teatro, faça outros percursos para fazer teatro também. E aí quando veio a questão da pandemia e a gente começou a gravar o podcast juntos, né, ao vivo, que nem a gente está fazendo aqui, nossa, o nosso formato de ver o podcast, de estar presente cenicamente como podcast, mudou completamente a nossa peça que a gente estava fazendo. Ganhou outra perspectiva. Então a gente viu que fazer o podcast era fazer essa outra praxis do teatro que o Brecht estava falando, que era gravar um podcast para estudar o seu lugar de aviador, né? O seu lugar de gravação, porque a gente se junta a todo mundo, mas você está sozinho, né? O ouvinte não sabe, mas a gente está se vendo aqui, mas eu posso tirar minha imagem, eu desapareço, mas né, uma questão sonora, e aí eu estou sozinho aqui gravando, né? Então a gente começou um estudo muito específico desse ambiente, né, desse foco, que é essa solidão desse que está fazendo a transmissão, para quando a gente se encontrar de novo, a gente colocar esses elementos de casa, de solidão, e aí é outra coisa, aí já é outra peça, né? Já não é mais uma peça sobre a história, a gente fazendo a sonorização da história, mas é da gente contando essa história, estando ali juntos, fazendo finalmente essa transmissão. E aí vão vir outras coisas, né? Então tudo é jogado para uma pesquisa, né? E o Esta Minha Banana já é uma outra coisa, assim. Acho que o Esta Minha Banana é um experimento transmídia mesmo, né? No sentido de que ele já tem um percurso, né? De ser podcast, ele tem outras coisas já construídas no percurso dele, e o transmídia é o público, eu estou muito interessado com isso, né? Fazer o público andar por uma obra através de várias mídias, né? Com um olhar dentro daquela mídia, não botar em cena tudo misturado ali, mas fazer até como o Brecht falava mesmo, né? Então quando ele bota uma projeção tem uma pausa, quando entra uma música tem uma pausa, ele vai, então música é música, vídeo é vídeo, ele vai colocando coisas diferentes, assim, ele não usa o vídeo para somar a cena e mostrar como nós de teatro temos uma visão sobre aquilo. Ele faz o vídeo ter uma visão própria sobre aquilo, ele faz o ator ter uma visão própria sobre aquilo, ele faz a música ter uma visão própria sobre aquilo, ele quase como se ele coloca as categorias de novo em cena e o jeito delas verem independentemente, sabe? Eu acho isso muito provocador, assim. Isso é muito interessante, né? E aí esse experimento transmídia desse personagem aí é uma loucura mesmo, assim. Só o fato da gente ter juntado... Quantas bananas nós temos? 20 e tantas. Aliás, para você que nos escuta e é de uma companhia, já fica o convite, né? No Esta Minha Banana teve um pensamento muito interessante, né? Porque é uma peça que vem da última transmissão do Jovem Crepe, de Samuel Beckett, que é um cara que está sozinho. E a peça é basicamente ele, idoso, com seus 69 anos, escutando um áudio dele com 39 anos, e nesse áudio dele com 39 anos, ele está comentando um áudio dele de 29. Tem um Inception aí, né? Tem uma coisa dentro da coisa dentro da coisa. E aí o Fredinho e eu, a gente, e acho que todos nós aqui, né, Raposo, o Pedro também, enquanto Santa Assim, enquanto Nietzsche, enquanto atuantes, a gente gosta de peça com bastante gente, né? Uhum. Né? Essa coisa de monólogo, assim, não é uma coisa que Tá a por gente fora. é muito chegado, né, assim, entre todas as possibilidades que existem. E aí o Fred teve uma sacada muito massa, que é que o monólogo
ele é um trabalho solo. Logo somos trabalhadores de solo, trabalhadores de chão. E o Crepe é um personagem que é viciadaço em bananas, né? Ele tem esse vício tropical, digamos assim. E se somos trabalhadores de chão, o nosso teatro é a nossa banana e a nossa banana é o nosso teatro. Mas beleza, é um monólogo até então, né? Vamos ver aonde tudo isso vai dar, porque por ser transmídia também, provavelmente a peça vai ter mais de uma versão, enfim, né? Vai ser, nunca será a mesma coisa, mesmo sendo em vídeo, jamais será. Já deixo esse adianto a quem nos ouve. Tem vários mecanismos que a gente vai fazer para a coisa ser bem diferente entre um dia e outro. Mas voltando, desculpa, silêncio, vou pegar minha linha de raciocínio de volta e você corta isso na edição. Minha obrigação aqui é provar que o Rafael também é um ser humano, então eu não vou cortar essa parte, gente, ele erra. Ah, sim, ele é viciado em bananas. E nosso teatro, nossa banana, a gente viu, por mais que ele seja um monólogo, a gente percebeu que a possibilidade do transmídia justamente gera outras possibilidades justamente da gente colocar outras pessoas, de ter momentos corais, você entende? Porque tem essa coisa do monólogo, né, do Fred ali fazendo o corifeu, etc e tal, mas existe a possibilidade de coro, a partir de quando a gente pensa vídeo e tal. E aí, esse exemplo das bananas que o Fred perguntou, né, que tem umas 24, 26 bananas por aí até agora, é porque as companhias mandaram pra gente, por exemplo, assim, as suas bananas, né, os seus frutos. Então, é basicamente as companhias falando os seus nomes, mas trocando a palavra teatro, grupo, CIA, coletivo, núcleo, grupo, sei lá, enfim, não sei, núcleo, enfim, por banana. Então, tem a Santa CIA, aí vira Santa Banana, tem o núcleo de investigação teatro, núcleo de investigação bananal. E aí foi maravilhoso que o Raposo já fez a conexão com Belém, aí teve galera de Belém, da Companhia das Madalenas, que enviou pra gente, teve pessoal da Bahia, do Corupé de Poeta, teve já gente do Rio, e isso é muito legal, porque é isso, teias que a tecnologia possibilita que a gente crie, né? Coros que a gente consegue articular que jamais seriam articulados somente no presencial. Acho que essa faz parte das pequenas descobertas, assim, da minha parte, né? É porque o presencial, porque eu acho que o teatro, ele é como uma ferramenta, né? Porque o Brecht fala que o rádio, ele foi construído para melhorar a comunicação entre os homens. Se a gente pensar assim, pensa que a tecnologia é para melhorar a nossa vida, né? Então tudo que acho que melhora a nossa interação e nossa comunicação, eu gosto de pensar que é uma tecnologia, né? E que a cada peça que a gente vai fazer, que a gente ressignifica os códigos, né? A gente vai reconstruindo uma tecnologia, né? Que nem quando o Arthur fala pra gente criar um corpo sem órgãos, né? Ele quer desmecanizar um tipo de tecnologia também de um corpo, enfim. Exato, a própria língua é tecnologia, né? E aí eu acho que o teatro, quando a gente, principalmente no STM a Banana, eu acho que ele serve como uma experiência que a gente tem de processo de criação. Mas ele não, a gente pelo menos não está fazendo uma curva como a gente conhece de teatro. Ele está mostrando outra forma de caminhar com o processo de criação, e o teatro ele serve para dos recursos que a gente tem de experiência de criação juntos, né? E aí eu acho que isso traz uma parada interessante, que é talvez não... porque o que vale no teatro é a presença lá. Mas o que vale nesse experimento transmídia não é tanto o meu ao vivo ali, porque o meu ao vivo, como diz no texto, ele vai se transformar em algo virtual. Mesmo estando aqui ao vivo, ele está se transformando em algo virtual para chegar em alguém. Da mesma forma que essas pessoas que participaram do coro já foram transformadas em digital. Então tem um lugar que a gente já é tudo a mesma coisa. Eu, pelo menos como ator, eu já não acho que eu tô fazendo ao vivo e que eles estão vindo gravados ou são vídeos. Eu acho que existe pelo menos uma psicomagia minha de entrar nesse tempo de uma fala que tudo é virtual, sendo gravado não. E a peça fica falando desse tempo, né? O tempo para trás para frente, que nem no Serafim, né? Ele começa falando que esse livro está sendo escrito de frente para trás, né? Eu acho que essa peça é meio isso, né? Ela é de frente para trás também, porque ele ouve áudios
né? São áudios mesmo de camarim, de um momento do país, tal. Então tem um jogo meio maluco, assim. Então eu acho que o teatro é uma ferramenta e isso que a gente está fazendo é realmente um experimento, assim, que faz parte de uma coisa transmídia, né? Eu acho que esse personagem, o Esta é Minha Banana, é um experimento transmídia que vai para outros lugares depois. Mas ele é algo que eu também ainda não tenho nome, né? Porque também não é cinema, não é teatro, porque acho que também não tem esse complexo de precisar ser teatro ou não. Eu, pelo menos, não tenho. Mas essa forma de interagir com o pré-gravado e como ator me sentir também um ser virtual faz parte desse texto e acho que faz parte da psicomagia de um percurso que a gente no NIT vai fazer com a próxima peça, né? O Artista da Fome vai indo assim, numa pesquisa mesmo, né? Ela é um acontecimento inaugural, né? O Esta é Minha Banana, assim, digamos, como essa linguagem, né? Transmídia que você pontua. O que o Raposo pode depois pegar de todas essas transmissões e fazer disso um filme ligado às... Já pode ser sobre até outra coisa, né? Um filme de processo. Por exemplo, eu editei agora na pandemia um filme que eu fiz com o Pascoal em Avignon. Então a gente foi para Avignon, numa cidade que, tipo, tamanho de uma cidade pequena, assim, tem mais de 1.500 peças acontecendo num dia. Então todo dia tem 1.500 peças acontecendo. É uma loucura, né? Então as pessoas vão para lá no verão, tomar sol e curtir teatro do mundo todo. E o Pascoal foi para lá, a gente foi fazer o duelo e a gente falou assim, vamos fazer Os Malefícios do Tabaco, que é um monólogo do Tchekhov, na rua de Avignon. E a gente foi e começou a filmar num dia de folga nossa, que era o dia da queda da Bastilha, dia 14 de julho. Então a gente ficou filmando esse drama. Só que a hora que eu fui editar, eu usei os materiais da gente, tanto do duelo como de preparação dele, que poderia ser de make-off, e consegui amarrar na crítica genética uma narrativa fantasiosa, que era do personagem. Então o personagem estava indo, ele não estava mais se apresentando, fazendo um negócio, mas ele foi mandado pela mulher para Avignon. Então tinha imagens do Pascoal tirando roupa em Avignon, então ele se livra da mulher. Então eu comecei a usar vários outros materiais e quase assim, manipulei uma fantasia de coisas que eram ele decorando o texto dentro do avião, sabe? E aí parecia que ele estava preparando a palestra. Então também dá para, com esses materiais do entorno, você construir narrativas, né, de invenção, né, que é um pouco a brincadeira do Esta é Minha Banana. Enquanto a gente ouve áudios concretos e tal, é quase como se ele estivesse dentro de uma invenção, né? Tem que fazer essa invenção, né? Essa curva de uma aventura, né? E que aventura é essa? Do personagem que tá... eu adoro aquele seriado Rick and Morty, vocês sabem qual que é? E aí tem um dia que eles começam a se dividir na tela, porque eles vão abrindo outras dimensões. E aí, quando eles abrem a porta da garagem, eles estão realmente num outro universo, assim. Eles estão na caixa de Schrödinger, né? Tem isso também, é muito louco, assim. Então, acho que essa peça é meio isso, de possibilitar brincar com esses universos mesmo, assim, e presentificar, sabe? Rick and Morty, pra quem não sabe, não acompanha, tem na Netflix. É uma série animada da Netflix. Maravilhosa, recomendada. A propaganda. Pelo podcast, pelo que eu entendo. Patrocina, Netflix! Patrocina! Patrocina o teatro! Morty, né? Patrocina o Rick and Morty. Patrocina nós. Essa discussão, né? Essa discussão da mídia, da discussão, acho que ela é muito antiga, né? Se a gente for parar pra pensar, a gente sempre fica, eu encontro o Rafael, a gente vira e mexe, a gente vai falar, né, do banquete lá do Platão, a gente leva lá pra trás, né? Mas a discussão da mídia, assim, ela entre tipo, a mídia vai acabar, tanto que quando a gente pega a Revolução dos Bichos, o livro do George Orwell, né, tem um filme dele, um remake da década de 90, eu acho, que é um filme bem bacana, assim, uma animação com os animais e tal. Eles fazem uma refilmagem, eles pensam o final, eles colocam a TV, né? Porque quando o Orwell fez a história, em 1942, eu acho, a TV ainda não era não existia, né? Então ele coloca o advento da TV. Então essa discussão da TV, né, manipuladora, ela é muito, muito antiga, né? E quando a gente pensa
nos dias de hoje, né, que a gente está vivendo aí, com esse governo eleito numa base, sem nenhuma crítica a nada, mas assim, o governo eleito a uma base, né, usando tecnologias de comunicação em massa, de disseminação de uma série de ideias e tudo mais, a gente até entra de novo, né, essa discussão é ressignificada mais uma vez, né? Então, assim, o que é o papel da tecnologia na nossa sociedade, não só como bem de consumo, né, como incríveis escovas de dente, mas também Desculpa, como muito bom. um papel, né, de dominação. De dominação na nossa sociedade, né? E aí eu fico pensando que, sem dúvida alguma, a comunicação, o estreitamento das pessoas é o que essa tecnologia tem de melhor e tem de pior, né? E aí a gente entra com a obra do Crep, né? Que é uma obra trazida para essa realidade, né? De online, dessa realização, né? Que, de certa forma, promove uma aproximação das pessoas, porque ela é embora ela tenha elementos pré-feitos, ela é uma peça que exige uma certa presença, né? Mesmo uma presença digital, é um acontecimento, é uma reunião. Eu acho que, então, o que eu quero dizer com isso eu acredito muito nessa... Eu não sei, eu sou muito cético em relação à tecnologia. Eu acho que as coisas não estão indo bem, sabe? Eu não sei. Tem uma impressão, uma leve impressão. Mas eu acho que, de certa forma, a gente tem canais hoje em dia, pode ver o próprio podcast que a gente está falando aqui, né? A gente tem canais maiores para abrir essa discussão, para levar essa questão desse processo, para se aproximar dessa gênese da criação, né? Então eu acho que, de um jeito ou de outro, isso é muito bom, né? E eu vejo a peça do Crep como uma peça super ligada a esse momento contemporâneo. Eu já falei isso pro Fred outro dia. Eu falei assim, nossa, eu gosto de algumas coisas que tem uma coisa que é pessoal, que é muito, sabe, do processo do próprio ator, né? O Fred, que é um ator de carreira, né? Um ator, que eu digo ator mesmo, né? Porque tem uma galera que é... né, que não é ator, tipo, é como eu, né? Eu sou um ator completamente amador, assim, né? Eu faço papéis, mas e ver o processo do Fred como isso, como essa peça, sabe, em volta numa metalinguagem da própria realização, eu acho que é isso. E isso não é uma novidade também, né? A gente não está inventando nenhuma roda aqui, né? Isso é feito, isso tem... existe essa pesquisa, e eu acho só que a gente tem que, como criadores, né, como pensadores, realizadores dessa ideia, a gente tem que abraçar e experimentar. Eu não sei, 2020 está sendo bem difícil, né? Mas é desse momento de angústia, né, que nascem as nossas maiores provocações. Então, sei lá. É quase uma tentativa de reverter, né, essa lógica do mal que você fala de dominação, né? Nesse sentido, de uma certa forma, né? Ou não? Porque eu fico pensando nisso, né? Qual que é a dialética que a gente, quando faz teatro, coloca frente a tudo isso que a gente vive, né? Teve também o Dilema das Redes, que foi um documentário aí mega comentado, né? Sobre justamente os malefícios, os danos da tecnologia no nosso cotidiano. Mas eu fico pensando, quando a gente investiga isso do jeito que estamos investigando, eu não sei se eu estou sendo ingênuo agora, mas é a possibilidade talvez de uma reversão também, né? De paradigma. Eu concordo muito com você, Rafa. Eu acho que a partir do momento em que a gente está descobrindo novas possibilidades de dialogar com novos públicos através da internet, né? A partir do momento que o teatro está se colocando agora, por exemplo, fora de estar enquadrado ali dentro dentro de um espaço onde vai acontecer o espetáculo só para aquelas pessoas, a gente tem sim mais potencial de comunicação. Tipo, assim, claro, a gente sabe que o teatro nunca foi não. Há um bom tempo ele não é tipo uma coisa que é super estimada, assim. Não é, o público do teatro ele não é gigantesco. No Brasil, tipo, pelo menos ele não é. Então, tipo, acho que vai da gente agora saber usar essa tecnologia ao nosso favor. Eu acho que tem esse lugar de reversão, sim. Acho que a gente tem que saber usar, muito, muito bem pontuado, inclusive. Eu vou até na linha brechiana, aberta pelo Fred,
pelo próprio Rafa, né, disso. Eu acredito demais nessa... Cara, a indústria do entretenimento, ela não, se a gente pensar assim, não existe nada mais século XX, né, do que a indústria do entretenimento. Assim, os caras são... E isso continua. Só que a gente tem que entender por onde isso passa, né? E aí eu acredito demais no sentido brechiano, quando ele fala que tem que ser divertido, sabe? Tipo, um dos pensamentos máximos, né, do próprio Brecht é que tem que ser divertido, tem que ser uma coisa que entretenha, tem que ser legal, entendeu? Antes de tudo, cara. Poxa, ninguém vai acusar o Brecht de chapa branca. O né? cara Quer dizer, colecionava acusaram na carro, época né? lá, Ele é meio marrom, na chapa real. marrom, sei lá. Mas acontece. Na verdade, eu acho que isso, na verdade, só ratifica o trabalho dele, né? Porque mostra que ele apanhava de todos os lados, na verdade. A galera chama ele de não sei o que, mas ele apanhou de todo mundo, né? Então, acho que isso mostra o quanto, sabe, crítico ele estava sendo nesse processo dele. E, ao mesmo tempo, né, não, sem perder a crítica, sendo divertido, sabe? Eu acho que é essa uma coisa que a gente, né, não pode perder de vista. Esses objetos de processo, porque normalmente a gente fala assim, vou fazer uma coisa de processo, abrir palestra. É aquela palestra cabeçuda, que é mó legal para quem gosta, quem estuda, tal, não sei o quê. A gente tem bastante isso, né? Na cultura, os artistas estudam, ninguém é vagabundo, trabalha-se muito, se pesquisa, tal. Mas também tem outras coisas, né? Se aquece o corpo, se relaxa, se medita, se dança, se canta, né? Se maqueia, né? Olha quanto de público a gente tem nas mãos de influenciadores que não falam nada e não vão para lugar nenhum, e a gente pode estar no mesmo lugar, né? Um maquiador de teatro não pode estar passando fome agora, ele tem que estar bombando como qualquer outra pessoa que está fazendo lá influência também fazendo maquiagem, entendeu? A gente tem todas as áreas possíveis e pode ser tudo isso, divertido e, né, tem muita coisa, né? É muita coisa. O teatro tem muita coisa. Eu aprendo no teatro, né? É uma coisa bem, é uma ferramenta mesmo. Curioso você falar isso hoje, né? Eu tava voltando pra cá, vindo pra casa, ouvindo no rádio, uma influencer, esqueci o nome dela, de algum lugar aí da Europa, italiana, se não me engano. Ela vai ser a primeira influencer a abrir bolsa de valores. Ela vai ser um IPO, ela vai fazer um IPO. Hã? E ela vai abrir, ela é uma influencer, você vai poder comprar ações, investir nela na bolsa de valores e tal. Ela tem a agência dela, a empresa dela tem um faturamento líquido de 25 milhões de euros no ano passado. E aí ela decidiu ingressar na bolsa. Tá vendo? A gente tá no cúmulo, velho. Mas é que aí é outro lugar, cara, que é o shopping center, entendeu? Online, que virou essa vida online também, né? Tem esse lance, cara, shopping center. Assim. É pensar a vida como uma empresa, na verdade, né? Você pensar você mesmo, que é isso, né, mano? Se você é influencer e você anuncia o seu influencer, isso, né? Sou influencer, isso vai pra bolsa. E quem tem essa competência também de ser exemplo. Você não tem CPF, né? Sei lá, né? Até no lado burocrático, né? Não, veja bem, a MEI virou seu RG, né? Não, veja bem, nenhuma crítica à moça e a sua entrada na bolsa, sucesso a ela. Mas o Glauber falava, né, que os artistas tinham que aprender a produzir, né? Saber mexer com dinheiro. Acho que isso é uma direção pra, sabe... por mais que não se queira vender, você não quer se vender como influencer, mas como é que você, então, faz uma parada que sabe, que mexe com isso, então. Então, já que tem isso, eu também vou ter sabe quando você botasse o seu lugar, né? Porque foi fazendo isso. E foi abrindo, né? Com a potência, tudo que ele fazia. Mas tem um lugar, assim, de conquistando o território, que acho que quem não quer se vender, acho que com a gente, pelo menos o teatro, tem uma força pra pegar esse lugar. Só que imagina, a gente já tem que tentar lutar para aumentar o orçamento da cultura que nunca aumenta, e dirá de começar a entender essa inteligência que o teatro tem a oferecer, né? Nos seus figurinos, né? Elétrica, né? Nossa, é muita coisa, cara. Logística, é muita coisa. Produção, é muito potente para se formar coisas, né? Formar uma economia.
E eu acho que tudo isso é, na verdade, pro público, né? Que a questão não é pra gente, né? É pro público, é pra aproximar o público da gente, pra gente, sabe, querer se encontrar, alguém que tá lá numa cidade tão distante, fala assim, cara, uma hora nós vamos ver essa peça. Outro dia alguém escreveu pra mim assim no Instagram, mas eu falei assim, vai ver teatro, vai ver minha peça, mas nem todo mundo pode ver sua peça. Eu falei, mas é pra ver teatro. Mas nem todo mundo pode ver seu teatro. Eu falei, não, mas vai ver teatro, que aí se você ver alguma peça, você vai ver minha peça também. Eu fiquei brincando com ela assim, né? Nesse sentido, assim, né, de ser um esporo também, né, a gente tem que ser esporo do teatro, né? E até economicamente aí, né, já que a gente entrou nessa seara, digamos assim, falando em uma nova economia, que é uma coisa que eu acho que todo mundo aqui está preocupado, né, o que seria uma nova economia teatral. E aí o Fred fala isso, né, esses outros lugares. Eu acho muito que a antiga economia tem muito a nos ensinar nesse sentido, sabe? A economia que vivia de bilheteria, enfim, né? Mas não é do mesmo jeito mais. Daquele jeito lá não vai mais dar. Mas eu acho que tem coisas de lá que conseguem ser ressignificadas. É muito triste que hoje a gente tem que viver o que estamos gravando em 20 de outubro, né? E em 20 de outubro, o Teatro Ruth Escobar, né, hoje está assim, foi fechado, está sendo vendido, provavelmente vai virar uma igreja evangélica ali. Era um teatro que só vivia de bilheteria e, enfim, fechou. Hoje é dia 21, só um disclaimer aí, hoje é dia 21. Olha, só pra não parecer leviano, tá? É a influencer Chiara Ferrarini, né, da Itália. Se você quiser, pode seguir ela, Chiara Ferrarini, no Instagram. Dá essa força pra moça aí, que ela quer fazer o IPO dela. Patrocina nós, Chiara! Isso vai abrir precedente pra muita coisa maluca, meu parceiro. Só espera. Considerações finais dos nossos convidados, Ricardo Raposo e Fred Allan? Olha, fiquem ligados aí no que vem pela frente. Estamos trabalhando para entreter você cada vez mais. Pode acreditar. Já dei aqui meu filho. Preciso de mais. Não, tudo bem, é isso. Tô só esperando entrar a avenida do patrocinador agora. Que depois... Vai vir na pós, eu sei. São muitos. Eu queria falar aqui pra você da Netflix e você, Chiara, e você que investe na Chiara, queremos o burguês benemérito, viu? Invista no teatro, não precisa ser na Santa Ceia, não precisa ser no Nietzsche, pode ser aí no seu bairro, na sua cidade, invista no teatro, o burguês benemérito. Nós não precisamos de você comprando teatro para construir os prédios, fechando teatro para fazer seu comércio. Isso aí você pode fazer em outro lugar, se você precisar realmente fazer. Mas você, burguês benemérito, que dono do Netflix, olha aí que beleza. Existe concorrência mais desleal do que não tirar a bunda de alguém do sofá para ir no teatro? Patrocina o teatro, Netflix. Se você aí que ouviu esse episódio hoje conhecer aí os donos, compartilha com ele, compartilha o teatro. Pô, não sei o que dizer depois de toda essa farra toda aqui dos nossos camaradas dando o seu bé. Cara, a tecnologia é muito safada, né? Ela é muito viciante, né? Mas quando uma vez eu descobri que a Terra Preta ela foi desenvolvida, que toda a Amazônia, a Terra Preta, ela foi cultivada e que isso é uma tecnologia, eu fiquei muito apaixonado cada vez mais também pela tecnologia digital, todo tipo de tecnologia, né? Que acho que é um jeito de melhorar a comunicação com o mundo, pelo menos é o que eu me proponho agora, sabe? E às vezes se desconectar e se conectar, tudo faz parte, né? Às vezes você sai, às vezes você vai nadar no mar, às vezes não. É uma relação, você tem que ter relação com as coisas. Pra ter gente ter relação, não pra gente não ter relação, né? Então é meio... deixar esse meu desejo de encontro, saudade de encontro, né? Mas encontro em todas as instâncias, como diz lá no nosso corifeu. Encontro em todas as instâncias, até no futuro. Então, merda, até já, né? É isso, meus queridos ouvintes. Agora, antes da gente voltar aqui para se despedir, leitura de recadinhos e indicações com Demétrio Abraão.
Bom, cheguei aqui para fazer a minha e já quero começar dizendo que a gente tá muito feliz que o número de seguidores e ouvintes do Bendita tá crescendo. Cada vez mais gente nova chegando, colando com a gente. E é sobre isso, vamos que vamos. Como a maioria já sabe, eu sempre apareço aqui no final dos episódios para fazer leituras de e-mails quando vocês nos mandam. Às vezes a gente destaca alguns comentários que a gente recebe nas redes e também faço recomendações. Hoje, antes de entrar nas recomendações, eu quero fazer esse chamado aí para todo mundo que tá colando, que começou a nos ouvir agora, para nos mandar e-mail. O nosso e-mail tá aí na descrição. bendita.santacompanhia@gmail.com, tá na descrição do podcast, da rede onde você estiver ouvindo. E você pode nos mandar qualquer coisa, assim como nos mandar comentários, nos mandar mensagem nas redes sociais, tal. Sugestões, críticas, obviamente, mesmo que a crítica seja negativa, de forma construtiva, a gente tá aqui pra isso, pra crescer, estamos aprendendo, estamos fazendo a nossa, né? Enfim, é isso, sejam bem-vindas todas que acabaram de chegar. E vamos que vamos, gente. Vambora, que é pra frente que se vai. A primeira indicação é a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Para quem não conhece, a Mostra é um grande evento cinematográfico que acontece aqui em São Paulo todo ano, nas últimas 2 semanas de outubro. E é sempre um fuzuê entre nós cinéfilos, porque são mais de 300 filmes em 14 dias. Nunca dá tempo de ver tudo que você quer ver. Você enfia 3 filmes no mesmo dia que tem trabalho, reunião. É o caos. E esse ano a mostra está acontecendo inteira online e dá para acessar ela do Brasil inteiro. São menos filmes, obviamente, tá tudo um pouco reduzido, mas para acessar é só entrar no site da mostra. Eles fizeram um player exclusivo que é mostraplay.mostra.org, mas se entrar lá, jogar no Google Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, dá pra achar tudo bem fácil. São vários filmes, eu posso recomendar aqui alguns, como por exemplo Não Há Mal Algum, que foi o filme que venceu o Festival de Berlim esse ano. Tem Aranha, que é o filme novo do André Wood, não sei exatamente como pronunciar o nome dele, mas que é um diretor chileno muito bom, com um roteiro do Guillermo Calderón, que para quem é do teatro conhece muito bem, que é um dramaturgo ótimo, incrível por sinal. Tem muito filme brasileiro também, tem Cidade Pássaro, que tem produção da Preta Ferreira, a nossa convidada de alguns episódios atrás. Tem Casa de Antiguidades, que é um filme brasileiro que foi selecionado para ir para Cannes esse ano, e não aconteceu Cannes, né? Enfim, infelizmente. Tem Glauber, claro, um documentário sobre o Glauber Rocha. Tem O Lodo, um filme que é com o elenco do Galpão. Tem Todos os Mortos, que também foi um filme brasileiro que fez sucesso em Berlim. Tem documentários do Ai Weiwei. Enfim, tem muita coisa rolando nessa mostra, vale muito a pena, é super fácil de encontrar as coisas, é só olhar o site deles, eles indicam tudo, é ótimo, é incrível. E a segunda indicação que eu tenho para fazer hoje é que na semana que vem vai sair o quê? A próxima leitura viva do Bendita. Para quem nos acompanha já sabe, mas para quem tá chegando agora, o Leitura Viva foi um projeto que a gente começou em junho, que a gente decidiu que a cada estação do ano a gente vai fazer uma leitura de alguma dramaturgia. Não é uma radiopeça, não é uma grande montagem super ensaiada, é literalmente uma leitura viva feita pela Santa Cia. A leitura do inverno foi Entre Quatro Paredes, do Sartre, e agora a gente vai lançar a da primavera, que eu não vou contar qual é, primeiro porque eu não sei se eu posso contar aqui, a produção não tá me dando aqui no ponto se eu já posso falar qual é, mas vai ficar aí o grande mistério. Na semana que vem, leitura viva de primavera do Bendita, terça-feira, não percam. É isso, amores. Muito obrigado por nos ouvirem, por estarem com a gente, e a gente se vê aí no próximo Bendita.
Fred, muito obrigado por ter vindo aqui de novo. É sempre bom gravar com você. Eu acho maravilhoso o que você tem pra contar, o que você tem pra dizer. Então, meus agradecimentos, meu querido. Raposo, não preciso nem dizer, né, Raposo? Você já mora no meu coração também. Muito obrigado por vir gravar com a gente. Volta, tua voz é maravilhosa. Vem aqui falar do meu ladinho. Foi um prazer estar aqui, gente. Espero que possa voltar logo. Um beijo. Meus compadres, camaradas, agradeço muito nosso encontro aqui hoje, nossos devaneios, nossas provocações. E bora cantar o bode, cantar a Benedita aí. É isso aí, meus queridos. Vamos mandar aquele voé, então? Mais que use, vizinho, a furadeira, ó. Esse é o bendito, tá gravado durante o dia. Mas é teatro por causa da espontaneidade, né? De ser ao vivo, né? Não, tem as partes ao vivo, né? Tá Pera uma aí, obra gente, eletro... Caraca, bicho. Só um instantinho, rapidinho. Música de elevador. Virou uma obra eletroacústica, né? De repente... Agora... Uau, Nossa, resolveram furar uma parede agora, que legal. Cara, esse som é muito bom. É muito bom. Dizendo. Ele é um acontecimento, tá vendo? É aquilo que a gente tava falando.